por estar sempre junto nos trabalhos que nós temos através do Espírito Santo desenvolvido aqui, né? E por isso que tem alcançado você aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, que diz assim a palavra do nosso mestre. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelo do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor, e aqui está o Teu povo, do qual o Senhor me incumbiu de conduzi-los, meu Pai, segundo a Tua palavra e segundo o Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus amado, através da revelação dessa palavra. Em nome de Jesus, me usa como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que apenas a Tua vontade seja exercida aqui agora, Pai, e não a nossa. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós, Senhor, recebemos a Tua palavra nessa noite, Pai, como combustível e como direcionamento para as nossas vidas. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. E pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito pregada. É o início da igreja primitiva, é o início dos acontecimentos, é o início de tudo. E é muito louco quando você começa a mergulhar na palavra e você começa a enxergar algumas coisas que quem passa correndo na palavra não consegue enxergar. É como se tem pessoas que não gasta, não investe muito tempo em mergulhar em Deus. E aí passa por cima de algumas riquezas extraordinárias da palavra. E quando eu leio essa palavra, eu consigo enxergar uma revelação tão linda de Deus para as nossas vidas. Chaves dentro de um texto como esse. Chaves que pode mudar a nossa vida. Porque se você observar bem essa palavra, esse homem que nasceu assim, ele já nasceu desse jeito, aleijado. Um homem que não experimentou caminhar, fazer uma caminhada, não experimentou correr, jogar futebol quando era criança. Um homem que não experimentou algumas coisas que nós achamos tão simples de fazer. E nós muitas vezes não fazemos. Sabe quando você está ali no seu sofá assistindo uma TV e você pede para alguém levar uma água para você? E você poderia levantar e você mesmo ir buscar água, caminhar. Talvez esse homem, ele tivesse um sonho de fazer isso.
mas ele não teve a oportunidade. E ele foi crescendo, mas foi crescendo sendo doutrinado. Se você observar bem, ele era conduzido, ele era levado até a porta do templo com um só objetivo. Ele não estava na porta do templo para ouvir a palavra e ser renovado por ela, restaurado por ela, ou até mesmo ser curado por ela. Porque todo mundo ali sabia que Jesus andava por todos os lados curando, operando milagres. E depois, logo em seguida, os apóstolos, seguindo o caminho do mestre, aonde eles estavam, milagres extraordinários começavam a acontecer. Coisas extraordinárias estavam acontecendo. Mas aquele moço não estava ali por esse objetivo. O texto é claro em dizer que ele era conduzido até a porta do templo, o portão formoso, especificando ali o texto bíblico, dizendo que ele estava sendo colocado ali por um só objetivo. Qual era? Pedir esmolas. Esse era o objetivo dele. O objetivo dele ser colocado ali era só um: para pedir esmolas. Ninguém estava preocupado com aquele homem. Ninguém estava querendo que aquele homem fosse colocado ali para ser curado. Ninguém estava interessado nisso. Não era interessante. Havia todo um comércio por trás disso. Havia toda uma lucratividade, uma máfia por trás disso. Aquele homem era um instrumento sendo usado para arrecadação. Aquele homem era colocado ali, todo mundo que passava ali, ele estava com as mãos estendidas. Talvez no coração daquele homem, nem esperança havia de receber alguma coisa. Mas é óbvio que ele recebia, porque se ele não recebesse, se ele não ganhasse dinheiro ali, ele não era colocado ali. Ninguém pegava aquele homem do nada, todos os dias, era um emprego dele, e colocava ali para receber, para ganhar esmolas de um, de outro. E é muito louco isso, porque eu preciso aplicar essa verdade na minha vida, porque tem pessoas que é assim, tem pessoas que prendem você de uma maneira tão louca, dando uma esmola para você, mas não tem interesse de que você tome um jeito na sua vida, não tem interesse que você mude de vida. Tem pessoas, não sei se você conhece pessoas assim, eu não sei se você já foi escrava de pessoas assim, que faz questão de dar uma esmola para você de alguma maneira, para que você não desperte para viver coisas extraordinárias, mas todos os dias coloca algo diante de você, para que você fique dependente, a vida toda sendo dependente, vivendo de esmola. Mas se aquele homem fosse curado, não era interessante para aqueles senhores que levavam ele todos os dias para o templo. O interessante era que ele permanecesse aleijado a vida toda. Tem pessoas que é assim, tem pessoas que fazem isso, faz de uma maneira que você fique dependente dele, dependente dela, preso a ele, preso a ela. E não é só financeiramente. Muitas vezes alguém que é carente demais, e aí acaba se deixando levar por um elogio, acaba se deixando levar por um momento de carícia, de carinho. Pessoas que se trancam em um relacionamento perverso, terrível, e parece que se você sai desse relacionamento, a sua vida se acabou. Talvez se você sai dessa situação que você está, parece que não existe mais vida. Parece que você só enxerga aquele ambiente que você está. Parece que você não enxerga mais nada e vive preso em um ambiente escuro, que você não consegue enxergar algo maior para a sua vida, e vive travado ali como se fosse um escravo. Era assim aquele homem, ele não tinha outras opções. A opção que ele tinha era estender as mãos e pedir que alguém desse uma esmola para ele.
todos os dias. Aquele homem estava sentenciado a viver de esmola das pessoas, viver de migalhas. Escute uma coisa, Deus não te formou para você viver de esmola de ninguém, de migalhas de ninguém, em nenhuma área da tua vida. Ele te formou para você governar na face dessa terra. Não aceite ser escravo de nada e de ninguém. Quando Deus formou o homem, Ele colocou o homem no melhor lugar da terra, e Ele colocou o homem para governar. Não colocou para ser governado, não colocou para ser escravo de ninguém. O homem se torna escravo por causa do pecado, mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, trazendo a possibilidade e a oportunidade de lançar fora a escravidão e voltar à liberdade novamente em Deus. E aquele homem era colocado ali todos os dias. E é muito forte, porque quando Pedro e João estão entrando no templo, e aquele homem percebe, ele pede, ele grita, eu não sei como ele chamou, mas ele chama a atenção de Pedro e João, e estende as mãos esperando alguma coisa dele. Quando Pedro e João olham para aquele homem, de cabeça baixa, cabisbaixo, oprimido, miserável, arrasado, alguém sem expectativa, alguém sem sonhos, porque qual o sonho que aquele homem iria ter? Qual a perspectiva que ele iria ter? De alguém passar ali e colocar uma barra de ouro nas mãos dele? E daí? E se alguém colocasse uma barra de ouro nas mãos dele, ele iria olhar para a barra de ouro e se alegrar, ficar feliz. Olha que maravilha, eu tenho uma barra de ouro, olha o tanto de dinheiro que eu arrecadei hoje. E talvez aquele homem, depois do seu expediente, talvez ele até se levantar, não levantar, mas talvez ele pudesse erguer os seus olhos e se alegrar por conta daquela arrecadação que ele fez, ficar feliz por alguns momentos. Sim, claro, pois ele bateu a meta do dia, ele alcançou o objetivo do dia. Mas quando ele pensa em ir embora, quando chega a hora de ir embora, ele percebe que ele tem que ser carregado por alguém. Ele percebe que ele é dependente de alguém para a vida toda. Não há expectativa naquele homem. Tem pessoas que estão vivendo assim, talvez tenham ganhado até mesmo muito dinheiro, mas a vida está presa em algumas áreas que não consegue sair. Ele até se alegra por alguns momentos da vida, mas quando ele olha para essa situação que ele está preso, ele perde as esperanças, não tem mais expectativa de nada, e o desânimo bate, a alegria vai embora, tudo se perde. Quando aquele homem olha para o dinheiro da arrecadação, talvez se alegra por um momento, mas quando ele olha para suas pernas, ele percebe que ele é aleijado e ele não consegue andar sozinho. Ele não tem possibilidade nenhuma de ser independente, de ser livre. Precisa de alguém, depende de alguém. Não existe liberdade para aquele homem. E quando Pedro e João olham para ele, a Bíblia diz que eles fitam os olhos nele, fixam, olham para ele. E a Bíblia não conta tudo, mas eu posso imaginar quando eles olham para aquele homem e começam então talvez o Espírito Santo descrever para eles a vida, a história daquele homem. Porque se você parar para pensar agora, nesse momento, olhando para dentro de você, você começa a enxergar a sua vida por completa. Em que área da sua vida você está preso? Talvez em alguns momentos você se alegre com alguma coisa que você ganhou, que você recebeu, que você conquistou. Mas quando você olha para alguma área da sua vida, você diz: eu estou preso ali, eu não consigo sair dali, nada vai me tirar daquele lugar. O que eu faço da minha vida? A minha vida está perdida, não tem como sonhar, não tem como ter perspectiva de vida, se eu olho para essa área e eu estou preso ali. Eu posso imaginar a cena de Pedro e João
olhando para aquele homem e recebendo a revelação de Deus sobre a vida e o sofrimento daquele homem. E ele olha para aquele homem e diz assim: olha para nós. A primeira e grande estratégia de Deus para fazer com que aquele homem saísse do estado em que ele estava, não foi dar dinheiro para aquele homem, porque ainda que ele ganhasse o dinheiro do mundo inteiro, ele ia continuar aleijado. Quem está entendendo isso aqui? Você pode ter o que você quiser, você pode ter tudo na sua vida. Se você permanecer preso em alguma área da sua vida, o dinheiro não vai mudar isso. Nada vai mudar isso enquanto você estiver preso em alguma área. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus te trouxe hoje aqui para te libertar. Você decide se vai permanecer aleijado ou de um salto vai se colocar de pé. Amém? Em nome de Jesus. Quando Pedro e João olham para ele, ele diz assim: olha para nós. Por que olha para nós? Por que olhar para eles? Pedro e João estavam em pé, aquele homem estava lá no chão, sentado no chão. E você já passou por alguém que está em situação de rua, alguma pessoa que é coxo, aleijado, e está lá na rua pedindo esmola? A maioria das vezes ele nem olha na sua cara, ele está assim com alguma coisa na mão, dizendo: me dá um trocado, me dá R$1, me dá uma esmola, me ajuda aqui. Mas a maioria das vezes nem olha para você, está olhando para o chão. Porque se ele estivesse olhando para cima, seria estranho a palavra dizendo: olha para nós aqui. Porque o texto faz questão de frisar Pedro e João dizendo: olha para nós. Para de olhar para o chão, olha para nós. E por que olhar para ele? Enquanto aquele homem está olhando para o chão, está com as mãos estendidas, talvez nem perspectiva de receber alguma coisa ele não tinha, mas estava com as mãos estendidas porque alguém de repente colocaria uma moeda ali, uma moeda de prata, colocaria alguma coisa ali. Mas quando ele olha para Pedro e João, ele imediatamente começa a ter esperança, porque o texto vai dizendo que ele olha para eles e espera receber alguma coisa deles. A esperança começa a tomar conta da vida dele. Ele para de olhar para o chão e começa a olhar para cima. Pedro e João não estavam nem preocupados com ele, com a questão dele olhar para ele, para Pedro e João. Não era essa a questão. Na verdade, o que Pedro e João queria, direcionado, guiado pelo Espírito Santo, era: olha para cima. Tira a sua visão da terra, tira a sua visão do chão, tira a sua visão das coisas pequenas. Olha para cima, pensa diferente. Quando ele olha para Pedro e João, eles dizem: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aquelas pessoas que passavam todos os dias no templo, entrando no templo, todos os dias, para fazer as suas orações, todos os dias. Algumas pessoas davam ali umas moedas para aquele homem, achando elas que estavam ajudando ele. Na verdade, a ajuda que aquele homem precisava não era apenas uma moeda, era que a vida dele fosse mudada. Escute, muitas vezes nós estamos na igreja, mas a igreja ainda não está em nós. Muitas vezes nós dizemos que temos fé. Não, eu tenho fé em Deus. Qualquer pessoa que você perguntar se ela tem fé em Deus, ela diz: eu tenho fé em Deus. Mas ninguém nunca fez nada para mudar a situação daquele homem, porque todos os dias ele estava ali. E no começo da vida daquele homem, talvez ele tinha alguma esperança de que acontecesse alguma coisa. Talvez quando ele ficou sabendo
que os apóstolos de Jesus estavam andando por todos os lados, operando milagres. Talvez na cabeça dele, eu não sei quantos anos ele tinha, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, como o homem do tanque de Betesda, que tinha 38 anos, que estava ali, naquela situação. Nesse caso, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, então eu não sei quanto tempo ele estava ali, naquele sofrimento, mas talvez surgiu ali uma esperança, mas ele foi doutrinado a todos os dias estar com as mãos estendidas na porta do templo, para que recebesse uma ajuda, uma esmola de alguém. Mas quando Pedro e João olham para aquele homem e enxerga pelo Espírito de Deus a situação real daquele homem, ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, porque isso você já recebeu todos os dias da sua vida, e nunca a sua vida foi mudada. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus não age na sua necessidade, Ele age por um propósito. Olha aqui para mim, pega essa chave. Deus não age pela sua necessidade. Então pare de ficar chorando por causa da sua necessidade, pare de ficar murmurando, pare de ficar reclamando por causa da sua necessidade. Deus não vai agir por causa da sua necessidade, Ele age por causa de um propósito. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você já enxergou? Você parou para pensar qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Quando você descobrir o propósito de Deus na sua vida, aí você vai se abrir para esse propósito, e Deus vai tocar na tua vida de uma maneira tão poderosa, que nada e ninguém nunca mais vai te prender ou te escravizar, no nome do Senhor Jesus. E você vai usufruir do melhor de Deus para essa terra. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Muitos se dão esmolas para você continuar sendo miserável, mas Deus não te dá esmolas, Deus te levanta para mudar a sua história. É muito forte isso, porque sabe quando você está dependendo de alguém a vida toda? Sabe quando você precisa de alguém a vida toda, e a pessoa faz questão de deixar uma situação, você em uma situação que você vai continuar dependendo, e de alguma maneira essa pessoa vai levar vantagem em cima de você, de alguma maneira essa pessoa vai, todos os dias ela está levando vantagem em cima da sua situação, porque era assim que acontecia com aquele homem. Ninguém estava preocupado se aquele homem tinha sonhos, projetos, se aquele homem pensava em um dia ter alguma coisa diferente, viver alguma coisa diferente. Não, as pessoas estavam preocupadas em levar ele para aquele lugar, para que ele tivesse o lucro necessário. Mas quando Deus olha para aquele homem através de Pedro e João, a vida daquele homem recebe agora um novo rumo, uma nova história começa a acontecer na vida daquele homem, porque Deus não trabalha na necessidade de ninguém. Deus trabalha com propósito. Se você estiver no propósito de Deus, você não terá necessidade. A prosperidade de Deus vai fazer parte da sua vida, e a prosperidade é a ausência de necessidade. Jesus disse: se você estiver em mim e as minhas palavras em você, tudo que você precisar já estará disponível a você. Tudo. Deus não trabalha com necessidade, Ele trabalha com propósito. E o propósito de Deus era levantar aquele homem do estado em que ele estava, para mudar a história daquele homem, e para que muitos pudessem olhar para ele e enxergar que o Deus Todo-Poderoso operou milagres lá no passado com o povo de Israel, e ainda opera nos dias de hoje. O propósito de Deus para a tua vida não é para que você venha para cá apenas para ouvir uma palavra, ou ouvir os irmãos tocando, cantando louvores bonitos aqui como os irmãos. Não é somente isso, mas é para que o nome dele seja glorificado em você e através da sua vida. É para que o mundo veja a glória dele resplandecendo na tua vida, no nome de Jesus. Deus trabalha com propósito. Deus não vai fazer nada por necessidade.
Deus só trabalha através de propósito. Descubra o propósito que Deus vai fazer na tua vida. Descubra o propósito, mergulha nele, e nunca mais você terá necessidade de nada. A Bíblia diz em João 10:10 que Jesus veio para te dar vida, e te dar vida em abundância. Sabe por que nós não vivemos essa vida? Porque nós não entendemos o propósito de Deus. Nós não entendemos qual que é o propósito que Deus tem. Você sabia que o maior propósito de Deus não é abrir um monte de igrejas para ter um monte de músico, para ter um monte de pastores, pregadores? Não é esse o propósito. O propósito de Deus é ganhar o perdido a qualquer custo. Como você vai fazer isso? O Espírito Santo vai te dar o direcionamento, se você entender o propósito. Se você entender o propósito, você vai mergulhar no propósito. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te conduzir, Ele vai te patrocinar, e você não terá falta de nada, porque você entendeu o propósito. Olhe para o seu irmão e diga assim: a chave para o sucesso é entender o propósito. O coxo estava de cabeça baixa no automático. Já era automático para ele ficar ali de cabeça baixa, esperando que alguém colocasse alguma coisa em suas mãos. A cultura dele era essa. O que ele aprendeu foi isso. Era isso que estava na mente, no coração dele. Era isso, porque ele aprendeu isso a vida toda. Não ensinaram ele a buscar em Deus. Não ensinaram ele a se lançar em Deus para buscar um milagre. Ensinaram a ele a pedir esmola. Então, aquilo que ele aprendeu, ele estava praticando. Ele não estava fazendo nada diferente do que ele aprendeu. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Talvez o que você aprendeu a vida toda e que você acha que está certo, talvez seja isso que esteja travando a sua vida por completo. Talvez coisas que você aprendeu a vida toda. Eu até ouvi um pregador falando isso, que eu comentei da minha ministração, o que eu ia pregar hoje. Comentei com o presbítero Vinícius, ele deve estar assistindo aí, e ele disse assim: nossa, pastor, eu tenho um vídeo de um pastor que ele estava pregando uma palavra parecida com essa, e ele mergulhou nos mistérios muito forte. E aí eu fui ver o vídeo, e ele me lembrou até de umas coisas que a minha mãe falava lá no Nordeste, e o povo falava lá, né? Que era um ditado, na verdade era uma crendices, né? Que batata com leite faltava 1 grau para veneno. De que comer, tinha até uma brincadeira que os jovens fazia, quando a menina não estava interessada no menino, e o menino estava dando uma chavecada nela, ela dizia assim: sai de mim, abacaxi, comi leite. Quem conhece isso aí? Alguém conhece? Ou é só eu? Não? Alguém aí no Face conhece? Aqui ninguém conhece. Tem alguém do Nordeste aqui? Aqui na igreja? Ninguém aqui é do Nordeste. Só a Lu, baiana, retada. Você não conhece, Lu? Sai de mim, abacaxi, comi leite. Então dizia que matava se comesse abacaxi com leite, matava. Hã? Não, abacaxi. Sai de mim, abacaxi, comi leite. Aí tem manga também, né? Manga com leite também. Jaca com leite. Jaca com leite não podia. Quem já tomou vitamina de jaca aí? Eu. Tá com medo de morrer? Quem já comeu, quem já tomou aí manga com leite? Todo mundo. Jaca com leite não? Oxe, vocês não sabem o que estão perdendo. É muito bom. Uma delícia. Banana com leite. Então veja, nós aprendíamos lá na roça que abacaxi com leite matava, e que leite com batata doce faltava 1 grau para veneno. Olha que coisa louca isso. 1 grau para veneno. Então a gente não comia batata com leite, ou leite puro, ou só batata pura, e não misturava as coisas. Então talvez tem coisa na sua vida que você aprendeu a vida toda, e que hoje tem travado você, tem travado alguma área da sua vida, porque você aprendeu assim, e precisa mudar a sua mentalidade. Transformai-vos
É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário mudanças na nossa vida. Chega de ficar olhando para baixo, esperando receber alguma coisa de alguém. Deus te chamou para você ser livre. Deus te chamou para você governar. Deus não te chamou para você viver dependente de outra pessoa. Não, é importante andarmos juntos. É importante o tamo junto. É importante que não ande um só, mas ande dois, porque se um cair o outro se levante. Sim, mas eu não posso depender de coisas ou de pessoas para ter sucesso na vida. Eu não posso depender de coisas ou de pessoas para poder construir alguma coisa na minha vida, porque o próprio Deus, Ele patrocina você quando você está no propósito dEle. Eu não tenho ouro e nem prata, porque isso você recebe todos os dias, mas continua na mesma lama que você está desde quando nasceu. Eu não tenho ouro nem prata, porque isso você já recebe todos os dias, e até hoje não saiu da situação que você estava. Você não precisa de ouro ou prata. Você precisa estar no propósito de Deus. Quando você está no propósito de Deus, você se move pelo propósito. Você não se move mais por coisas ou por pessoas. Se move pelo propósito. Quando você se move pelo propósito, o propósito dele te alcança, e você não tem mais necessidade de nada para a glória do nome dele. Levanta-te e anda. E a Bíblia diz que Pedro estende as mãos e de um salto ele se coloca de pé. E a Bíblia diz que ele entra no templo. Pela primeira vez na vida, aquele moço sai da calçada, sai da porta e adentra o templo de Deus. Chega um momento na sua vida, para que você dê um passo na vida, tem que tirar alguns costumes do passado. Para que você avance um pouco mais, tem que sair da prisão. Para que você avance um pouco mais, tem que sair da aba. Aleluia! Sair da aba. Eita, é forte isso aí, hein? Tá tão bonzinho aqui. Deus vai te desafiar hoje aqui. Está tão bonzinho. O emprego que eu estou está tão bonzinho. O que eu estou fazendo na minha empresa está tão bonzinho, está tão tranquilo, está tão em paz. Deus não quer que você fique aí paralisado, prostrado, vivendo do básico. Ele te chamou para você viver no extraordinário. Se você estiver no propósito, você vai ser movido pelo propósito e vai enxergar muito mais longe. Enquanto ele estava tranquilo, sossegado todos os dias, ganhando uma moedinha, de cabeça baixa, tranquilo, parecia que estava tudo bem. Mas o que Deus queria para a vida daquele homem não era ficar ali prostrado, vivendo miseravelmente, vivendo de esmola, vivendo dependente de alguém ter dó dele. Tem horas que tem que parar de olhar para baixo e começar a olhar para cima. Ei, olhe para cima. Olhe em volta. Tem portas extraordinárias abertas para você. E você está focado só ali. Só nisso, porque é confortável. Sai do conforto hoje. Olhe para o seu irmão, diga assim para ele: sai do conforto hoje. Deus está te sacudindo. Diga para ele: Deus está te sacudindo. Você vai ter que se colocar de pé. Meu Deus. Para de ficar se apoiando em uma doença. Para de ficar se apoiando em pessoas. Para de ficar se apoiando em coisas. Larga a muleta. Larga a muleta. Larga a muleta que está travando a tua vida profissional, a tua vida emocional, a tua vida sentimental. Larga a muleta que está travando as tuas finanças. Tem pessoas que estão com a finança travada porque está com a muleta ali. Só faço se for desse jeito. Eu só sei fazer assim. Abra a tua mente, levanta os seus olhos e enxerga um horizonte maravilhoso que Deus preparou para a tua vida. Para de viver acomodado. Abre a tua visão espiritual.
Quando Deus olha para Abraão, que estava dentro de uma tenda, travado, vivendo ali, trancafiado, Deus chama Abraão para fora. Abraão, vem para fora. Pega essa chave aí. Abraão, vem para fora, olha para o céu. Conta as estrelas para mim. Se é que tu podes. Não é assim que Deus diz para Abraão? Deus sabia que Abraão não podia contar as estrelas, sim ou não? Claro que sabia. Deus sabia que Abraão não podia contar as estrelas. Então por que Deus manda Abraão contar as estrelas? Deus queria que Abraão contasse estrela? Claro que não. Claro que Deus não queria. E é muito interessante, por que Deus então, se Deus não quer que Abraão conte as estrelas, para que Deus manda ele contar as estrelas? Você já viu que às vezes Deus manda você fazer alguma coisa que você para e fala assim: por que Deus quer que eu faça isso? Por que Deus quer que eu faça isso? Não importa. Ele quer que você faça por um motivo, por um objetivo que talvez você desconheça agora, mas Ele sabe. Deus queria que Abraão olhasse para o céu. Deus queria que Abraão parasse de ficar olhando para baixo, parasse de ficar olhando para o passado. Tem pessoas que estão presas no passado e não conseguem desenvolver a sua vida, porque está preso lá atrás, foi machucado por alguém, foi ferido por alguém, foi travado em alguma área lá e não consegue desenvolver, está preso no passado, está aprisionado em um relacionamento lá de trás e não consegue mais amar ninguém, não consegue se mover mais. E Deus chama Abraão: para de olhar para baixo, para de olhar para trás, para de olhar para o passado, começa a olhar para frente, porque eu tenho preparado um futuro glorioso para você. Olha para o céu, vê se tu pode contar as estrelas do céu, a areia da praia do mar. Não pode contar? Assim será a tua descendência na terra, poderosa. Deus reafirma a promessa a Abraão, dizendo para ele: para de olhar para baixo e para de olhar para trás e olha para o céu, porque é do céu que vem o teu socorro. Amém? Receba essa palavra sobre a sua alma. Fique de pé aplaudindo e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre.